Vamos, olha, por falar em peixe, acha que o peixe pode ser consumido de manhã, à tarde e à noite? É quando eu quiser. Não é, não. Não é que é para isso que temos... É quando trouxerem. Quer apostar? Não, eu tenho já um pouco de medo ao falar de alimentação, já tenho um pouco de medo. Eu vou explicar, porque vamos ter cá em breve Carlos Capote com uma caldeirada. Ora, nesse caso, eu vou comer caldeirada às 9h30 da manhã. O que eu gosto de uma boa caldeirada, meus amigos. A doutora Alexandra fez uma cara. A doutora Alexandra pensou, tenho um javali ao lume e se calhar vou andando. É melhor falarmos com a doutora Porque eles estão cada vez pior, cada vez que ela cá vem, não é verdade? Um aplauso para a doutora Alexandra. Alexandra. Vamos lá, doutora Alexandra. É a vida, a gente tem que fazer sacrifícios. É assim, verdade, é verdade. A doutora Alexandra adora caldeirada também. Então, vamos fazer o seguinte, nesse dia vem também a doutora Alexandra, fazemos aqui uma grande caldeirada. Uma garupa destas? Uma garupa destas é até muito bem-vinda nessa grande caldeirada. Garupas para dar-te o que ela quiser. Sim, senhora. Tem espadarte? A doutora também é um espadarte. A minha também espadarte cartas, esta é uma corrida da vamos. Espadarte cartas é bom. Ora bem, vamos falar então precisamente disto da cronologia dos alimentos. É um tema que já estava prometido há quase um mês, mas como uns e outros vão de férias, este tema só Meus foi queridos, eu até abordado. vos digo uma coisa, peço só desculpa. Não foi. Não, a doutora vem cá falar de outro tema. Pois Na foi. ausência de Tivemos as Neiro, duas. tivemos o cuidado de reservar os temas para si e falarmos de outros temas. Olha, eu acho muito bem, até lhe digo Falámos uma da coisa. memória. Eu Pois, da até memória. fico sentido de não terem parado tudo. Ele não vem, a gente não faz. Que a gente pois não vive não. sem ele. Isso é que era de valor. E foi difícil, foi difícil, foi Mas muito já passou, difícil. já Sabe passou, bem, sabe bem. Já passou. Sabe Falar em bem. clássicos Disney, já estou em Frozen. Exatamente. Ora bem, vamos à cronologia dos alimentos, ou seja, a hora certa para cada alimento. É isso. Eu acho que o conceito de alimentação e de nutrição nos últimos anos mudou muito, não é? Mudou tudo. Tudo, completamente. E, portanto, nós hoje em dia, quando pensamos em alimentação, pensamos na questão do poder, da funcionalidade do alimento. E não penso, vou comer isto porque me vai engordar. Não ligamos só à questão do peso. Durante muitos anos ligávamos à questão do peso. Hoje em dia nós podemos tirar os nutrientes certos de cada alimento. Como tal, eu posso colocar os alimentos de manhã, ou à tarde, ou à noite, de acordo com os seus nutrientes, não é? Com aquilo que nós precisamos. Com aquilo não que é? nós precisamos. Muito bem. Então, de manhã, o que é que nós O que é precisamos? que nós precisamos de manhã? Nós de manhã precisamos do arranque para o dia, não é? Um café. É o café. E precisamos de quê? Porque a maioria das pessoas dizem não me apetece levantar, estou cansada, tenho falta de motivação e agora o que é que eu vou fazer hoje? Apetece-me ficar na cama, está frio. As pessoas não têm motivação. Não tem motivação, não tem arranque. Todos estes sentimentos e estes que eu referi agora estão dependentes do neurotransmissor que se chama dopamina. Que é aquilo que nós precisamos de ter de manhã, que é para vivermos e acordarmos, não, para lá, eu vou-me levantar hoje porque tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, E há com pessoas que esta produzem muito mais motivação. dopamina do que outras, Há pessoas genericamente falando. genericamente que produzem muito mais do que outras e muitas vezes são até pessoas que caem depois num extremo oposto, num extremo de adição, etc. Mas a maioria das pessoas tem pouca dopamina de manhã. E onde é que eu vou buscar a dopamina de manhã? Exato. Não vou ao armário e tenho lá um Vamos ao pacotinho de armário. dopamina. Vai à praça. Se calhar, em algumas situações, eu até posso ingerir um aminoácido que se chama tirosina, que está na base da produção deste neurotransmissor. Mas não recorrendo à suplementação, eu posso pensar quais são os alimentos que me Certamente. fornecem estes aminoácidos. Por exemplo, As proteínas, tudo o que tem a ver com proteínas. Proteínas animais, a carne, mais as carnes, o peixe, Eu vou algumas comer proteínas um bife grelhado vegetais. de manhã. Pode não comer um bife grelhado de manhã, mas pode comer um ovo de manhã. Um ovo, Ou pode, muito bem. como sabem que eu sou um pouco apologista de pormos o pequeno almoço mais tarde, podemos fazer um brunch e juntar um pequeno almoço com um lanche e aí entra com Mas quando eu proteína. me levanto, tomo um café. Toma um café, bebe uma água com limão e se quiser fazer logo o pequeno almoço, se já fez as suas horas de jejum, eu sou muito apologista das Sim, horas de jejum, jejum, se já fez as suas horas de jejum e está na hora de tomar o pequeno almoço porque não jantou, porque jantou pouco, então aí o que é que nós vamos comer? Vamos comer a tal proteína. Exatamente. Onde O é que ovo. vamos buscar a tirosina? Ao ovo, algumas carnes eventualmente, ou proteína vegetal. Podemos também buscar a proteína vegetal. proteína Vamos vegetal, buscar. estamos a Que falar temos de a quê? falar de lentilhas, de quinoa, destas leguminosas que são muito ricas em proteína. Bom, eu sei que a doutora... Ou oleaginosas, os frutos secos. Os frutos ok, secos também é pronto. importante. Isto porquê? Porque também é importante adaptarmos aqui à cultura... À nossa realidade, e à nossa exatamente. realidade. Muitas Então vezes vamos ninguém vai fazer aqui- Eu não quinoa posso comer um logo pãozinho de manhã. Não, largo o pão, Pode. senhora. A quinoa, olha, Nuno, a quinoa até é um bom... nós vamos aqui sempre tentando mudar um bocadinho e trazer aqui Exatamente. alguma novidade.
fazer uma quinoa cozida com os frutos secos, com um bocadinho de mel biológico. Em vez de ser aveia, e os frutos quinoa, vermelhos, em vez de ser aveia quinoa, é interessante e é uma papa, em vez de ser de aveia de quinoa, maravilhosa. Sim, troca e tem o a salgado pelo vantagem, doce, não é? exatamente, e tem a vantagem de ter mais proteína do que a aveia e menos E o hidratos de pãozinho de carbono. aveia, não? Um pãozinho. Vamos ver, isto aqui, o que nós temos que fazer é um pequeno almoço mais proteinado. Diga o que disser, ela vai dar Não, olha, sempre não, mas Maia. há pão de meu aveia, há amor, pão de cereais, há pão de Não, sementes. melhor falar de ainda. pão? Não ouvi Melhor falar. ainda, Sim. o pão da manhã pode pôr o pão com farinha de amêndoa, com farinha de linhaça. Vê que posso. Há um pão ótimo que se pode fazer: água, um ovo, 2 colheres ou 3. Eu tenho isso no meu Facebook, a receita. 3 ou 4 colheres de farinha de linhaça, bate aquilo tudo muito bem e põe no forno. Aquilo é fica muito maravilhoso rápido, e fica faz mais maravilhoso. intestino. Quantos Põe minutos é que bocadinho. demora a fazer o pãozinho? É muito pouco tempo no forno. É. Se o forno estiver pré-aquecido, são 6 a 7 minutos no forno. E fazer numa formazinha que tenha um molde Já daquele já... ou do pão, ou daquele pão em retângulo. E, portanto, é um pão para o pequeno almoço bom, com uma farinha de gordura, porque estas gorduras no pequeno almoço são essenciais. Claro. Também, portanto, além da proteína, devemos comer esta gordura saudável. Porque esta gordura saudável ajuda-nos a nivelar os níveis de saciedade e tem uma função também muito importante, que é a função de controle do colesterol endógeno. Sabem que o nível de colesterol é muito produzido pelo nosso fígado. Sim. Claro, E se nós controlarmos isto, o nosso corpo funciona como mecanismos de feedback. Ou seja, eu já tenho esta gordura, não vou precisar de produzir mais. E por isso é que é importante ingerir a gordura da manhã. Deixe-me só fazer-lhe aqui uma pergunta. O que tem a dizer sobre a farinha de arroz? Como sabe, tive para aí 2 ou 3 dias, não foi mais, na Indonésia, não é? Foram 2, 3 dias, isto passou rápido. Foi. E eles utilizam muita Com farinha. um zero ao lado. Eles usam muita farinha de arroz. Eu O acho que é muito que- mais interessante a farinha de arroz do que a farinha de trigo e do que a farinha Ok. de outro cereal que tenha Sim. glúten. Muitíssimo mais interessante. Ok. No entanto, as pessoas têm algum problema com o peso. Os cereais nós temos que os reduzir Sim, mesmo. não, era Está para bem? perceber a sua Agora, ideia se não sobre tem, esta farinha. acho preferível. Acho que o arroz não tem... Ou seja, é mais saudável do que a farinha de trigo? Muito mais, indiscutivelmente. A farinha de trigo, neste momento, o trigo, nós já falámos aqui várias vezes, sim, não é sim. trigo, Faz nada bem. é um não alimento, não faz bem, tem glúten, é cola no intestino. A maioria das doenças autoimunes estão relacionadas com este trigo que não é o trigo antigo, não é o trigo Doutora, clássico. nós já esgotámos aqui o pequeno almoço e, portanto, o arranque do dia. Havemos de partir já para o almoço a seguir, saber o que é que precisamos de comer enquanto estamos a trabalhar e nas nossas atividades. Mas vamos saber, fomos para a rua com a nossa jornalista Sara Santos, com a nossa repórter Sara Santos, saber se os portugueses sabem esta coisa do estômago dar horas. Exatamente. Vamos ver. A laranja de manhã é ouro, à tarde é prata e à noite mata. E você, come todos os alimentos a qualquer hora? Vamos descobrir. Vamos falar sobre cronologia dos alimentos, ou seja, se têm noção de que alimentos devem ingerir e a que horas. Acho que é o pequeno almoço de manhã. Cereais e fruta. Como? Que é o que come? Comia tudo o que era bom, da horta, não é? E hoje tento dentro do que há, não é? Que a gente já não sabe o que é que come. Tem alimentos que só come da parte da manhã, outros só à tarde, alguns que fora de questão de comer à noite. Não, eu acho que toda pessoa tem que procurar uma alimentação saudável para ter uma qualidade de vida melhor. Eu todos os dias bebo um iogurte e como uma espécie de fruta, pronto. Assim, tento manter uma alimentação saudável. Tem horas para os comer. Por exemplo, 6 horas, 6 vezes por dia. ok, não, mas eu estou a dizer, por exemplo, o pão a partir das 6 da tarde já não... Com queijo. E come só de manhã, por exemplo, ou só... Ou entre o almoço e... Entre o pequeno almoço e o almoço, às vezes às 11 horas, comer um bocadinho de pão com queijo e uma peça de fruta. Sim, é. Meu Deus, come 6 vezes por dia, passa o dia a comer e faz Vai, lindamente, passa o digo eu. dia. Vamos só desmistificar aqui a questão da entrada da Sara, que é a história da laranja, que de manhã é ouro, à tarde prata e à noite mata. Prata. Confirma-se? O problema da laranja e dos sumos de laranja da manhã é que é muito açúcar. E há pessoas que bebem um sumo de laranja, se calhar com 2 ou 3 laranjas, sem a fibra, porque a fibra da laranja ajuda a que a absorção do açúcar não Mas seja eu tão posso rápida. comer laranja de manhã desde que não seja em sumo. Desde que não seja em sumo e desde que tenha um bom conteúdo proteico. O erro aqui é comer só a laranja, por exemplo, o erro é comer a laranja com um pão branco
e com manteiga, por exemplo. Porque só tem açúcar, não tem proteína nenhuma. Mas O que vai acontecer? posso comer laranja à noite? À noite pode comer laranja se não tiver problemas de estômago e de acidez. como muitas Pode vezes comer laranja à noite, Eu como laranja à noite Ou também. seja, aquela Também. ideia de que à noite mata é um mito. É um mito. É completamente um mito. completamente Há mais alguns mitos que queira destacar? De alimentação, e há vários. Ao do mito dos ovos, ao de... De que não se poder não se comer. poder comer muitos ovos, não é? Isto, pelo menos na consulta, as pessoas dizem ovos todos os dias, ovos. Ainda há muito este mito. Todos os dias ovos. Todos os dias ovos e mais do que um ovo por dia. O ovo tem também uma substância que é a colina que ajuda na produção de uma outra neurotransmissor que nos ajuda na parte cognitiva, que é a bom para o acetilcolina. cérebro, portanto. Muito bom para o cérebro. O ovo tem lá tudo. Se nós pensarmos que de um ovo vai sair uma vida, Tem não lá é? tudo. Conseguimos perceber que do ovo tem lá tudo. Ó, doutora, já comemos um ovo ao pequeno almoço, portanto, comemos um ovinho ao pequeno almoço. Eu sou satisfeita que já comi um pãozinho. Integramos Então, aqui a proteína Podes- também, exatamente. seja aqui Podemos fazer uns Vamos para o crepes. almoço. Agora vamos para o almoço. Vamos para o almoço. Vamos para o almoço. Deixe-me só falar ainda mais uma coisa É que depois não vamos ter tempo de falar de tudo. Falamos, eu estou a falar já do almoço e do pequeno almoço, que é a segunda metade, a primeira metade do dia. sim. E é um pouco parecido. Aquilo que nós devemos, na primeira metade do dia, ter a tal dopamina e a noradrenalina, que vamos buscar aos mesmos alimentos. Certo. À carne, ao peixe, aos ovos, à gordura boa, e aos azeites, ao abacate, ao óleo de Dentro coco, às dessas oleaginosas. coisas podemos ir variando. Na primeira metade do dia. Eu queria só desmistificar também aqui uma coisa, que é a questão da fruta. Eu acho que a maioria dos portugueses e de nós temos a mania de comer muita fruta de manhã, que achamos que é muito saudável. Aliás, foi dito aí na reportagem. Foi. Não quer dizer que não se possa comer uma peça de fruta de manhã. Agora, não pode comer é só a fruta, porque só a fruta Absorve-se açúcar. vai haver um pico de açúcar, um pico de açúcar, o nosso pâncreas vai produzir insulina, vai baixar o açúcar de repente, chega ao almoço esfomeada, apetece comer mais açúcar ao almoço e por aí fora, por aí isto é um ciclo vicioso até ao final do dia, que é o que nos dá muita vontade de comer o açúcar no final do dia, o chocolate, não é? Doutora, se esta primeira parte do dia tem estas coisas todas, depois muda completamente para a segunda parte do dia, ou seja, lanche e jantar. Lanche e jantar, porque o que nós precisamos na segunda metade do dia são neurotransmissores diferentes, não é? Eu não preciso ter ali um arranque no final do dia, muito pelo contrário, eu tenho é que começar a acalmar, Como é que se tenho que faz começar a fazer a preparação para o descanso, para o relaxamento, para o sono. A pessoa para ter uma noite descansada não é de repente agora 5 minutos antes de dormir, para lá, eu agora tenho que dormir bem e desligo o interruptor. O nosso corpo não funciona assim. Então, a partir Isto há das um 5 ciclo. da tarde, o que é que eu faço? A partir das 5 da tarde, ponto muito importante, comer cada vez menos proteínas, carne e ovos. Muito bem. Ok? Porquê? Então, Só uma breve muito porquê? explicação. Oh, doutora, não temos Não tempo. Eu temos tenho muita tempo. pena, mas a doutora vai ter que explicar o que é que nós temos Vimos de outro comer dia a seguir às falar cinco da tarde. crononutrição. A partir das 5 da tarde, o que é que nós temos que comer? Temos que comer a fruta, sim senhora, o chocolate negro, super importante, porque tem o tal 5-HTP para produzir o neurotransmissor da noite. Relaxa. Podemos comer alguns cereais, estes que o Nuno estava a dizer, o arroz, quem não tiver problemas de peso, cereais sem glúten. Muitos legumes. Um bom jantar seria uma boa sopa, seria uma travessa assim muito bonita, muito bem enfeitada, que nos dá também um prazer e nos relaxa com cor. Pode pôr um pouco de fruta, um pouco. Olha, por exemplo, ontem o meu jantar foi uma travessa que os meus filhos disseram: isto está lindo. Tinha uns morangos, tinha uns frutos vermelhos, tinha umas sementes. Tinha muita verdura, rúculas, alfaces, um bocadinho de cenoura. Sim, mas retirar depois as proteínas, pus um bocadinho, exato, mas depois pus um bocadinho, ou põe um bocadinho de camarão, ou põe um bocadinho de atum, ou põe um bocadinho de salmão. Ou põe umas amanjoas abertas, portanto, um jantar mais leve, com menos proteína e simples de fazer, porque eu acho que as pessoas, às vezes, durante a semana, complicam muito os jantares, dizem, o que é que eu vou fazer para o jantar? Não é preciso complicar, é preciso abrir o frigorífico, ter imaginação e ser criatividade. Eu ontem vou-lhe dar a partilhar aqui um aspecto pessoal, cheguei a casa tardíssimo, eram quase 9 da noite, e desorganizei-me, não tínhamos jantar nenhum em casa, e olho para o meu marido e a primeira coisa que nos dá vontade de fazer o quê? Vamos comprar uns frangos ou vamos encomendar qualquer coisa. Eu disse, não vamos nada. Peguei na tal travessa e montei uma travessa linda, e os miúdos disseram, mãe, olha que giro que está. Muito e bem. pronto, Muito com mais um jantar saudável, muito mais leve, dorme melhor. Eu que gosto de comer qualquer coisinha antes de me deitar, o que é que eu posso comer? Bebe. Eu bebo sumo de laranja, muitas vezes. Mas, como uma laranja. Maia, muitas vezes a comidinha antes de deitar, o centro da fome e o centro da sede estão muito próximos no cérebro e nós confundimos sede com fome. Sim. Se teve um jantar bom, não tem fome. Não deve comer antes tem a sede. Deve beber um chazinho calmante ou beba uma água.
E às vezes a água morna com limão. Eu sou muito apologista porque acho que o morno acalma-nos muito. Há quem beba leite antes de ir para a cama, quer dizer, isso é uma proteína, não é? Completamente. Pois é, completamente Não deve. desaconselhado. Fora, completamente fora por tantas razões. Completamente fora. Então, um chazinho calmante, uma tiliazinha, uma camomila. Isso mesmo. E não coma, porque nós precisamos estar algumas horas sem comer. Se nós jantarmos às 8 da noite e tomarmos o pequeno almoço às 10 da manhã, já são aqui algumas horas que não para comemos. o corpo limpar. São pelo menos 12 horas para o corpo limpar e nós sabemos disso, já falámos aqui várias vezes, foi o Prémio Nobel da Medicina do ano passado, estar Verdade. pelo menos 12 horas sem comer, não vamos andar sempre a comer, não há necessidade, muito pelo contrário, temos que dar este espaço ao nosso corpo para se limpar. Muito bem, doutora. bem? Alexandra, muito Muito obrigado. obrigada. Eu é que agradeço Adoro. muito. Um aplauso à doutora Alexandra. Vamos só dizer que a doutora Alexandra está nas clínicas Viver, não se esqueçam. Sim, exatamente. E vai voltar este programa que nós gostamos que ela volte sempre. E traga uma travessinha com essas coisas bonitas. Para quê? Para depois torcer o nariz? Não, a travessa da doutora ficou muita Ficou-lhe o quê? admiração. Foi a Gâmbia. Foi a Gâmbia que lá Foi a ficou no Gâmbia, foi. cérebro. Não levasse a ameixa, não foi a levasse rúcula, Gâmbia. não levasse Eu gosto. ameijas e Eu gâmbias. gosto da rúcula, com carpachozinho, com uma coisa assim. Pronto, Minha Santa doutora, Menina, muito obrigada. obrigado. Vamos para intervalo.